Fala aí, molecadinha do Mythology Vampires. Aqui quem fala é o professor Ajax, trazendo mais um vídeo louco pra você que sempre ficou confuso tentando entender como funcionam as civilizações dos jogos da série. Se em algum momento você parou pra pensar nisso, tenho certeza que ficou confuso, afinal algumas civilizações existiram com alguma diferença de tempo. É para te ajudar a entender isso que estou começando essa série de vídeos, na qual você vai entender exatamente qual é o período histórico e quem era realmente o povo representado por cada civilização, de uma forma descontraída e visual, com direito a mapinha, linha do tempo e umas imagens lindas. A ideia inicial era fazer um vídeo só para todas de todos os jogos, mas percebi que ficaria grande demais, e isso aqui fica pesado para um senhor baralho. KKK. Então vai ser o seguinte, vou dividir em 3 ou 4 partes para ficar didático e não demorar 2 anos fazendo esse bagulho. Meu PC já sofreu nesse primeiro, então dá aquele apoio desde já, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo quando lançarem os próximos. Infelizmente não dá para viver de fazer esses vídeos loucos, então pode levar uns dias. Se quiser me ajudar no projeto SSD e talvez aumentar a memória da máquina, para agilizar e viabilizar esses vídeos, considere enviar um Pix maroto, com qualquer valor simbólico que incentive o meu trabalho. Mas é isso, sem mais delongas, bora falar das civilizações do primeiro jogo da série. Começamos pela região onde temos alguns dos povos mais antigos dos jogos Age of Empires. Os sumérios no jogo são inspirados no povo de mesmo nome que surgiu por volta de 5000 ou 4500 a.C., sendo a mais antiga civilização conhecida da região sul da Mesopotâmia, atual sul do Iraque. Eles acabaram sendo incorporados pelos acadianos próximo ao ano de 2300 a.C. e se misturaram com outros povos, mas não sem deixar algum legado. Os de maior destaque talvez sejam a invenção da roda e o desenvolvimento de um dos primeiros padrões de escrita da humanidade. Os acadianos, por sua vez, não estão no jogo porque não aguentaram a pressão por muito tempo e acabaram se dividindo em várias cidades independentes, como Assur e Babilônia. Os babilônios tiveram períodos de hegemonia na região da Mesopotâmia, sendo o primeiro deles entre 1894 e 1513 AC, quando caíram para os hititas, de quem falaremos daqui a pouco. Foi nesse primeiro período que surgiu o famoso Código de Hammurabi, que é considerado por muitos historiadores o primeiro registro de um código de leis escrito. Há quem defenda a hipótese de que não eram bem leis a serem seguidas, e sim registros de penas aplicadas em casos relevantes. Mas isso não vem ao caso agora. O papo aqui é guerra. Depois de tomar raid, apanhar, serem saqueados e passarem quase 400 anos na mão dos hititas, os babilônios conseguiram reconquistar sua autonomia no século XII a.C., muito graças aos vizinhos assírios, que deram uma coça nos hititas, mandando aquele GG e dando um fim nos caras. Os novos líderes da região eram, então, os assírios. Originários da cidade de Assur, se desenvolveram a partir do século XIX a.C. e passaram a conquistar territórios, dominando geral, inclusive a Babilônia, que passou para a mão deles tão logo ficou independente. Ela e outras cidades pagavam pesados tributos aos assírios, até que não aguentavam mais e se rebelavam. Foi numa dessas que, cansados de tanto sofrer, e aliando-se aos medos, os babilônios, finalmente, puseram um fim no Império Assírio por volta dos anos 600 AC. Finalmente livres, leves e soltinhos, os babilônios chegaram ao seu auge, durante o governo de Nabucodonosor II, responsável pela construção dos Jardins Suspensos e do Zigurate de Ur. O cara era brabo, mas infelizmente, seus sucessores, nem tanto. Depois de um tempo, a cidade ficou meio largada e não aguentou o rancho dos persas, chegando ao fim em 539 a.C. Antes de focar nos persas, precisamos voltar 2 casas nesse jogo louco que é a história das civilizações. Então bora comigo olhar um pouco para o leste, conferir o que rolava no cantinho oriental do Mediterrâneo. Na região da Anatólia Central, atual Turquia, e em partes do Líbano e da Síria, existia um povo já mencionado no Antigo Testamento como os Eteus. Eles talvez tenham tido alguma participação no final da Guerra de Troia, sendo mencionados na Ilíada de Homero com outro nome. Até pouco tempo atrás, a existência dos hititas era duvidosa e ignorada, até que as descobertas arqueológicas provaram sua existência no século XX. Eles dominaram a região entre os anos de 2000 e 1200 a.C., rivalizando tanto com os já mencionados, assírios e babilônios, quanto com um grande império vizinho do norte da África,
Os egípcios. Bom, tenho certeza que mesmo se você dormiu em todas as aulas de história da sua vida, sabe alguma coisa sobre os egípcios. Muito antes de Muhammad Salah, esses caras já foram uma civilização muito poderosa que se desenvolveu, com algum destaque, mais ou menos a partir dos anos 5 ou 4 mil a.C., na região do Alto e Baixo Nilo, que é o segundo maior rio em extensão do mundo, só perdendo pro nosso lindo gigante, o rio Amazonas. Pensando no primeiro jogo da série, contamos o Egito a partir de 3100 AC, quando o rei Menes fundou um reino unificado na região. A história dos caras é demais, mas muito grande, então prometo um vídeo completaço no futuro, dando mais atenção aos detalhes que fazem essa ser uma das civilizações que mais despertam interesse até hoje, e que nos deixou algumas maravilhas como as pirâmides e a grande esfinge. Apesar de passarem por um auge, na mão de faraós lendários por volta dos anos 1500 a 1000 antes da Era Comum, os egípcios também tiveram grandes crises internas, agravadas por inúmeras tentativas de invasões, que foram enfraquecendo seu reino, que passou pela mão de diversos povos, como os assírios e os persas, conhecidos também como Aquemênidas. Após muitos se rebelarem e serem reprimidos, em 332 AC, os egípcios contaram com a ajuda de um salvador, recebido como um semideus por eles, o líder dos macedônicos, Alexandre, o Grande, que botou os persas para correr, foi proclamado como filho da divindade Amon, e fundou a cidade de Alexandria, que se tornou uma das mais famosas do mundo antigo. Depois que Xandinho se foi, seu general Ptolomeu assumiu e deu início a uma era mais tranquila, mas que durou pouco, pois Roma veio tomando tudo que via pela frente, e, no ano de 30 a.C., Octaviano derrotou Cleópatra e Marco Antônio, tornando o Egito uma província romana. Bom, pausa para respirar. Antes de chegarmos em Roma, precisamos passar por outros povos importantes próximos dos egípcios, especialmente os persas. Se você prestou atenção até aqui, deve lembrar da parte em que a Babilônia se aliou aos medos para derrubar os assírios. O Império Medo foi provavelmente o primeiro dentre os povos iranianos, e mandavam numa região enorme que ia da Anatólia Central até o Golfo Pérsico e o Mar Arábico. O domínio deles durou até por volta de 550 AC, quando o líder de Persis, Ciro, o Grande, descendente de um tal de Aquêmenes, se rebelou e fundou o Império Persa, ou Aquemênida. Com suas habilidades militares e políticas, ele iniciou uma expansão que viria a incomodar e dominar toda a região. Evitando erros, que derrubaram os medos e outros dominadores, Ciro era conhecido por respeitar e manter as tradições locais dos povos dominados, conquistando assim muitas cidades que logo se entregavam por medo e alguma simpatia, temendo males maiores. Em outro vídeo, falaremos com mais detalhes disso e de algumas desvantagens desse modelo, que acabou enfraquecendo o poder central, e, na época de Dario III, quase levou à fragmentação total do reino. De forma resumida, Ciro conquistou as terras do Império Caldeu, com isso, levou seus domínios até os limites com a Índia e a China. Depois dele, os persas focaram no oeste, dominando o Egito e entrando em muitos conflitos com os gregos no Mediterrâneo. Xerxes quase conseguiu dominar a Grécia, mas ficou só no quase mesmo. Os persas seguiram lutando com os gregos e esmagando as rebeliões egípcias, até que, o já mencionado Xandinho, o Grandão, assumiu o trono macedônico e começou uma campanha que acabaria com o império de Dario III, que até era considerado bondoso, mas um tremendo bunda mole. Dario III fugiu algumas vezes do campo de batalha contra os macedônicos, até ser assassinado por seus próprios homens e ter seu corpo deixado para que Alexandre encontrasse. Era o fim do Império Persa em 330 a.C. Ok, acho que tá na hora de falar dos povos gregos. Ao contrário do que acontece com o caso do Império Persa, nunca houve um império ou estado unificado grego. O que havia, era um monte de cidades-estados independentes, com culturas e idioma comum, mas que viviam se quebrando no pau entre elas mesmas. No Age of Empires 1, temos 3 povos considerados gregos. Um com esse nome mesmo. Aí tem os macedônicos. E, por fim, o outro povo aparece como os minoicos. Desde os anos 3000 AC, já havia habitantes na ilha de Creta, ao sul da Grécia. Como foi descoberto por lá o grande palácio de Knossos, que se supunha ser da época do lendário rei Minos, o povo da ilha ficou conhecido como os minoicos. Eles já dominavam a produção de barcos. O que se espera de um povo que mora numa ilha, não é mesmo? Mas a partir dos séculos 22 a 20 antes da Era Comum, começaram também a crescer muito e interagir com povos do sul da Grécia e possivelmente do norte da África e Ásia Menor.
Por sua grande influência e poder sobre os povos do continente, o período de 3000 a 1400 AC é conhecido como a Era Minoica, que chegou ao fim após ataques e invasões dos gregos micênicos, que, ao que tudo indica, se aproveitaram da fragilidade e decadência da ilha após grandes tragédias naturais, como terremotos entre os anos de 1700 e 1400. É desses episódios de libertação dos gregos contra os minoicos, que surgiu o mito do herói Teseu, um ateniense que entrou no labirinto do rei Minos e matou o Minotauro, que devorava oferendas humanas pagas pelos gregos como sinal de submissão aos cretenses todos os anos. Sem a opressão minoica, os gregos micênicos, que têm esse nome devido à cidade mais poderosa da época ser Micenas, prosperavam e cresceram por 300 anos, brigando um pouco entre si. Por volta de 1200, protagonizaram a Guerra de Troia e dominaram o comércio marítimo no Mediterrâneo. No século seguinte, os aqueus, jônios e ólios receberam uma visita inesperada. Os dórios, também considerados gregos, mas vou deixar esses detalhes pro vídeo completo sobre a história grega. O fato é que eles acabaram com a hegemonia micênica, espalharam o terror e dominaram o que chamamos de a Era do Ferro, que foi uma espécie de Idade das Trevas grega. Com o passar do tempo, os gregos foram se reorganizando e formaram as polis que viríamos a conhecer. Atenas era a de maior destaque na Ática, enquanto Esparta era a maior do Peloponeso. A cultura grega voltou a prosperar por volta do século 8 AC e eles deram início a uma expansão e colonização de terras que iam da Anatólia até a Itália e sul da França. Após séculos de brigas internas, relações boas com egípcios e outras conturbadas com persas e cartagineses, a Grécia foi conquistada pelos macedônicos e teve sua cultura levada por Alexandre para ainda mais longe. Depois da queda de Xandão, as cidades gregas seguiram com alguma autonomia e conflitos com os macedônicos, até serem conquistadas pelos romanos de forma definitiva em 146 a.C. Agora vem a confusão. Ao que parece é informado no jogo, o período do Império Macedônico, iniciado com Filipe II, e continuado por seu filho, Alexandre, está representado pela civilização grega. A Macedônia era mesmo um reino grego, mas que até o reinado de Filipe II nunca tinha tido qualquer destaque. Foi ele quem estabeleceu as bases do Império Macedônico, conquistando toda a Grécia, exceto pela já decadente Esparta. Aliás, tem muitas curiosidades legais dessa história. Quem sabe um dia eu faça um vídeo louco a respeito. Mas depende do apoio e da vontade de vocês. Isso aqui tá dando um trabalho do caralho, kkk. Enfim, perdão pelo palavrão e bola pra frente. No Empires 1, a civilização macedônica representa os reinos que surgiram a partir da divisão após a morte de Alexandre. Como um maluco não deixou claro quem deveria assumir a bagaça, virou uma bagunça. Os generais brigaram e dividiram entre eles. Os reinos foram caindo ou sendo anexados por outros impérios, restando os domínios na Grécia até Roma aparecer na brincadeira e dar umas surras na Macedônia por diversas vezes, até finalmente perder a paciência e anexar de vez a Grécia em 146 AC. Talvez você tenha notado essa linhazinha vermelha batendo no ano de 146 AC quando acabam os gregos e os macedônicos. Ela não é à toa, foi para facilitar a minha vida na hora de achar onde acabavam todos os coitados que apanharam dos romanos. Então, bora falar dos próximos dois que deram o azar de trombar com esses caras. Os fenícios e os cartagineses. Para falar a verdade, esses dois poderiam ser unidos numa só civilização. É meio tipo o que fizeram com os gregos. Os fenícios são um povo de origem um pouco incerta, mas que estava presente já por volta do terceiro milênio, mas ganhou proeminência no século 12 a.C., na costa oriental do Mediterrâneo, no atual Líbano. Apesar de dominarem técnicas agrícolas, os caras acabaram ficando bons mesmo no comércio marítimo. As cidades-estado fenícias eram independentes entre elas, e não há indícios de que se viam como um só povo em unidade. Eles eram provavelmente os chamados cananeus. O termo fenícia vem de como os gregos os chamavam, tendo relações com a palavra fênix, devido às cores vibrantes como o vermelho, que eles produziam e vestiam. Como um bom povo do mar, eles se notabilizaram por fazer comércio e ter trocas culturais com todos os povos do Mediterrâneo, desenvolvendo um alfabeto com apenas 22 consoantes, que, depois seria aprimorado por outros povos, como os gregos. Além disso tudo, eles estabeleceram colônias por toda a região, sendo a de maior destaque, Cartago, na atual Tunísia, que ficava numa posição estratégica na rota comercial deles até a Península Ibérica.
Cartago foi fundada por volta do ano 814 AC, com um nome super criativo, que, na língua púnica, significava "Rufem os tambores". Nova cidade. Sim. Os fenícios fundaram uma nova cidade e simplesmente a chamaram de Nova Cidade. O termo Cartago provavelmente veio de como os gregos os chamavam, e, depois os romanos adaptaram ao latim. Enfim. O que importa é que essa cidade se tornou independente após a Fenícia ser conquistada pelos assírios, e virou uma potência da região, dando muita dor de cabeça aos gregos e fazendo suas próprias colônias, para depois ainda impor derrotas duras aos romanos em algumas batalhas das guerras púnicas, até que, finalmente, também caíram para eles. Os cartagineses tinham frotas e exércitos fortes, utilizando até elefantes de guerra. Inclusive, no jogo, os elefantes são unidades de civilizações que nem chegaram a utilizá-los na história, como os hititas, os palmiranos e os sumérios. Provavelmente por questões de equilíbrio do jogo. Os fenícios mesmo, enquanto povo, só utilizaram elefantes no Império Cartaginês. Enfim, é por essa relação entre fenícios e cartagineses, que ambos são considerados representados até o ano de 146 AC, quando Roma derrotou os cartagineses e destruiu a cidade. Pronto, agora tá na hora de falar dessa civilização que passou o rolo compressor por cima de tantas outras. Já adianto, que, nesse vídeo falarei bem por cima mesmo. Eu sou nerdola demais pra história, estudo e já li alguns livros sobre Roma e alguns povos já citados. Então pode sentar o dedo no like e na inscrição que eu prometo trazer vídeos ousados e à altura dessa galerinha que marcou a época. Mitos fundadores à parte, o que interessa hoje é apenas que Roma surgiu por volta de 750 a.C., na parte centro-oeste da Península Itálica, através de uma mistura de povos latinos, etruscos e sabinos. Após uns 240 anos de monarquia, conquistando gradativamente o poder na região do Lácio, Roma se tornou uma república, e, entre os séculos 13 e 2 antes do JC, já estavam conquistando a hegemonia por todo o Mediterrâneo. A história de Roma é uma verdadeira loucura, cheia de tretas históricas entre senadores, cônsules e outras figuraças. Muitas vezes, a treta chegava às vias de fato e uma galerinha acabava esfaqueada e jogada no rio Tibre. Mesmo assim, os caras conquistaram muitas terras desde o Oriente Médio até a Península Ibérica, e, durante as campanhas de Júlio César na Gália, na década de 50 AC, botaram gauleses, bretões, celtas e outros povos pra mamar, pra correr, conquistando até a ilha da Bretanha. Aí você pensa, nossa, Júlio César tá grandão, vai ser o próximo Alexandre. Pois é, só que não. Uns senadores enciumados passaram a faca no maluco, e, depois de muita guerra civil, a cria dele, que era o sobrinho Otaviano, assumiu a porra toda e meteu o título de Príncipe Augusto, atuando como ditador, a primeira figura que merece ser chamado de imperador. Daí pra frente, Roma foi chegando no limite de crescimento e problemas gerados por isso, dividindo o império em duas partes, no ano de 395 d.C. Depois de algum tempo tendo que lidar com questões religiosas, e um monte de invasões e ataques de povos bárbaros, a parte ocidental entrou em decadência cada vez mais rápido, e, finalmente, em 476, chegou ao fim. Nesse ponto, já falamos de todas as civilizações antigas do Oriente Médio ao Ocidente, representadas no primeiro Age of Empires. Então bora viajar ao Oriente, fazendo uma pequena escala no meio do caminho, mais precisamente na antiga cidade de Palmira, no deserto da atual Síria. Após a morte de Alexandre, a região da Palmira ficou nas mãos do general macedônico Seleuco, que deu origem ao Império Seleucida, que então caiu nas mãos romanas, prosperando ainda mais. Aproveitando-se das legiões romanas sob seu comando, os palmirenhos se rebelaram e passaram por momentos de independência, se declarando como Império Palmirenho, até serem reprimidos pelo imperador romano Aureliano e a cidade ser destruída em 273, dando fim à civilização. Essa cidade tinha uma posição estratégica importante, ligando rotas comerciais do Mediterrâneo ao rio Eufrates e a rota da seda que ia até a China e a Índia. É justamente para lá que nós vamos agora. Então segura firme no seu camelo e bora para a Ásia Oriental. A essa altura, acho que você já entendeu como a linha do tempo e a lógica de definição das civilizações é um pouco maluca. Mas fique calmo, porque piora, kkk.
Para fazer valer o ditado de que os últimos serão os primeiros, vamos começar pela civilização que acabou de chegar ao jogo, na verdade chegando através da incorporação do Empires 1, dentro do 2 Definitive Edition. Os Lakiviet foram adicionados na expansão O Retorno de Roma, como uma forma de homenagem e agradecimento aos fãs do jogo no Vietnã, onde há um cenário competitivo muito grande. Essa civilização, assim como várias outras, representa um grupo de povos que habitavam a região e compartilhavam uma cultura semelhante, mais ou menos por volta dos anos 700 AC até 100 depois de Cristo. Subindo um pouco ao norte, temos a civilização Shang. Os Shang representam os chineses, no período específico de 1600 AC até 1046 AC, em que a dinastia, com esse mesmo nome, governou até cair para a dinastia de Zhou. Hoje, os chineses são povo com história e desenvolvimento cultural mais antigos de forma contínua, com pelo menos 4.000 anos de existência e pequenos períodos de domínio estrangeiro que não mudaram radicalmente sua cultura. A dinastia Shang é a primeira da história chinesa, da qual temos alguma evidência, tendo sucedido a lendária dinastia Xia. Confesso que no último ano eu dei uma leve viciada na história da China, lendo mais de 1000 páginas a respeito e fazendo um calhamaço de anotações e pesquisas que podem virar um vídeo completo ou uma série. Ainda não sei. Daria um trabalho monstruoso, mas diz aí nos comentários se você tem interesse em saber mais sobre essa cultura milenar. É uma história incrível demais. Enfim, durante a dinastia Shang, os chineses do nordeste da região tinham contato com os Manchu, da Manchúria, e povos que habitavam a Península Coreana. Muito antes do surgimento do K-pop, na região norte ao centro-sul da Península Coreana, havia um reino chamado Joseon, ou Gojoseon, que começou com a lendária dinastia de Tangun, ou Dangun, por volta dos anos 2300 a.C., durando até a queda para uma invasão dos chineses Han vindos do oeste, no ano de 108 AC, a partir de quando a Coreia foi dividida em 3 reinos, que passaram a disputar a hegemonia entre si, além de ficarem se aliando ou enfrentando os chineses, e um quarto estado que passou a existir no extremo sul, fazendo uma ponte entre o continente e o Japão. Aí você pensa, legal, se os Shang e os Joseon eram chineses e coreanos da época pelo menos 1000 anos antes de Cristo, vai ter uma civilização japonesa dessa mesma época, certo? Se você achou isso, achou errado. Nos períodos citados das duas últimas civilizações, o Japão era habitado por grupos muito isolados, dos quais sabemos muito pouco, sendo ainda considerado como um período da pré-história japonesa. O pouco que sabemos, vem de relatos chineses e coreanos dos primeiros séculos depois de Cristo. Apenas por volta do ano 300, é que surge um modelo mais centralizado e unificado, com o governo Yamato, que dá nome à civilização do Empires I. O período considerado vai até por volta do século VIII, quando a capital mudou para a atual Kyoto. Bom, como vocês viram, a linha do tempo das civilizações é um tanto quanto maluca. E o drama não para por aqui. Pense que essas foram apenas as civilizações do primeiro jogo, e ainda temos outros 3 Empires e o Mythology para tentar encaixar nessa bagunça. No próximo vídeo, falaremos provavelmente das civilizações do Empires 2, ou pelo menos parte delas, conforme meu PC aguente o tranco kkk. Espero muito que tenha gostado de vídeos nessa pegada. Se gostou, senta o dedo no like, se inscreve, e comenta aí o que tá achando dos vídeos e qual sua civ favorita. Eu amo os jogos dessa série e quero trazer muita coisa diferenciada pra vocês. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Abraços do Pai Ajax.